Olá pessoas, eu sou o Bruno de Palma e hoje a gente vai falar sobre a origem da língua portuguesa. Vem comigo! Fala galerinha! Eu aposto que você já deve ter se perguntado como que eram as línguas de hoje lá na Idade Média, se elas eram parecidas aí com o que a gente tem hoje ou não, e se a gente conseguiria entender alguma coisa do que a galera falava. Eu já fiz um vídeo aqui, se você sobreviveria na Idade Média, e lá eu disse que você não entenderia nada do que a galera falava. E falar desse assunto aí ficou popular aqui no YouTube por algum motivo, eu já vi um monte de vídeo assim, então hoje a gente vai falar sobre isso, mais especificamente aí como nós somos do Brasil, como era o português na Idade Média, como o português surgiu e qual foi a evolução dele até chegar no português que nós temos hoje em dia. Mas antes, já sabe, curte, comenta e compartilha esse vídeo aqui para ajudar o Caverna Medieval a crescer e se inscreve se ainda não é inscrito. Mas antes da gente falar aí do português medieval, a gente precisa falar primeiro das origens da língua portuguesa. As primeiras evidências aí da língua paleo-hispânica em Portugal, que são as escritas criadas aí na Península Ibérica, antes do alfabeto latino ter sido a escrita dominante, remontam aos séculos 7 e 5 a.C., nas regiões que hoje são aí o Baixo Alentejo e a Algarve. Lá foram encontradas aí pedras com escrita do sudoeste, uma língua de origem desconhecida. Alguns estudiosos defendem aí que as escritas têm origem fenícias, um povo da antiguidade que morava na Síria. Mas isso ainda é um objeto de debate e não se sabe a certo aí quanto da influência síria tem na língua portuguesa. A partir daí se originaram outras línguas, como por exemplo a língua lusitana, uma língua indo-europeia céltica, falada pelo povo lusitano, uma tribo celta, até cerca do segundo século depois de Cristo. Inclusive, há aí uma grande influência da língua céltica no português moderno. As palavras embaixada, menino, minhoca, carro, caminho, casa, são todas palavras de origem céltica. Se você quer saber mais sobre eles, sobre os celtas, toda a influência que eles tiveram na Europa medieval, vê esse vídeo aqui completinho sobre os celtas. Outra língua aí que era falada na Península Ibérica era a língua galaica ou o galego, também de origem céltica. Ela deixou sua marca aí com inúmeras palavras e frases registradas em inscrições latinas de Oviedo e Mérida, lá na Espanha, além de textos feitos aí por autores clássicos. Com a invasão romana aí da Península Ibérica, a partir do século III a.C., o latim começou a se popularizar nas terras lusitanas. O latim, que é do povo latino, e para quem não sabe, o povo latino foi quem deu origem à cidade de Roma, Reino de Roma, República de Roma, Império de Roma. O latim, então, que era a língua oficial aí do Império Romano, passou a ser usado na administração do território onde hoje é Portugal, ou seja, na Península Ibérica. Só que o latim falado pelo povão não era o mesmo falado pela galera nobre, e aí esse latim do povão se dá o nome de latim vulgar. Esse latim vulgar foi a base para o português moderno. Com o declínio do Império Romano em 409 d.C., a Península Ibérica foi ocupada pelos povos de origem germânica, e em Portugal foram os visigodos que ocuparam o território entre os anos de 411 a 711. Vê esse vídeo depois aqui sobre a origem da Idade Média e essas migrações germânicas. Esses povos adotaram aí o estilo de vida romano, suas leis, sua religião, o cristianismo e a sua língua, o latim. Ou seja, aí os germânicos copiaram tudo que os romanos deixaram, principalmente a língua latina. Mas já que não existiam aí mais escolas e a administração romana, o latim vulgar começou a perder aí a sua popularidade, evoluindo de formas diferentes nas comunidades feudais. Por volta aí do ano 600 d.C., o latim vulgar não era mais falado na Península Ibérica, sendo agora substituído pelas línguas românicas, que são uma evolução do latim e principalmente do latim vulgar. Nomes como Rodrigo e Álvaro são de origem germânica e vêm dessa época aí do domínio visigodo, do período das migrações germânicas. A partir de 711, com o domínio muçulmano da Península Ibérica, a língua árabe foi adotada aí como língua administrativa nas regiões conquistadas da Península Ibérica. Obviamente a população aí não ia falar árabe, então eles continuaram a falar dialetos românicos, conhecidos aí agora como moçárabes. Moçárabe era o povo ibérico cristão que agora vivia sob o domínio muçulmano e eles falavam aí o moçárabe. A influência do árabe na língua portuguesa é gigantesca. São cerca de 945 palavras de origem árabe. Entre eles estão aí o açúcar, a alface, laranja, arroz e alfândega.
também, né? Muito do que começa com al é de origem árabe. Ah, e tudo? Não, mas né, tem aí uma ligação. A região ao norte do Rio Douro foi reconquistada pelos cristãos aí na Reconquista entre os anos de 740 e 860. Com isso, eles estabeleceram aí seus reinos por lá e também influenciaram no desenvolvimento da língua portuguesa. O mais antigo documento medieval com traços românicos na Península Ibérica data de 775 e é o Diploma do Rei Silo das Astúrias, encontrado na Galícia e preservado no arquivo da Catedral de Leão. A partir do século XII, o galego-português, que era o português falado aí na Idade Média em Portugal, desempenhou um papel especial nos reinos cristãos da Península Ibérica, sendo a língua usada na literatura e na música. Ela é semelhante aí à língua occitana, uma vertente popular do latim falada no sul da França até hoje. Vê esse meu vídeo aqui sobre a música medieval, lá tem uma música em occitano. Assim, o galego-português se tornou a principal língua da poesia lírica trovadoresca dos reinos de Leão e Castela, Galícia e Portugal, assim como o occitano, praticamente no mesmo período, se tornou a língua oficial aí dos trovadores na França e até na Inglaterra e na Itália. Como a poesia e a música eram a principal forma aí de disseminação da cultura medieval, ela se tornou extremamente popular. Em 1143 é assinado o Tratado de Zamora. Assim, o Reino de Portugal foi formalmente reconhecido, separando-se aí do Reino de Leão e Castela. A língua galego-portuguesa, que antes era unificada, começou agora a ganhar várias vertentes, e o português que conhecemos hoje começou a se formar. O português incorporou aí elementos árabes durante a Reconquista e desenvolveu as terminações nasais em ão. Tudo que é em ão tem aí uma origem árabe também. Enquanto isso, o galego foi influenciado pelas línguas leonesa e castelhana. Os textos mais antigos escritos em português datam do final do século XII e início do século XIV. A língua portuguesa se estabeleceu oficialmente em 1290, quando o rei Dinis I de Portugal, conhecido aí como Rei Trovador, decretou que a língua vulgar, ou seja, o galego português falado, fosse usado ao invés do latim dentro da sua corte. Esse marco histórico é considerado o nascimento oficial da língua portuguesa como a conhecemos hoje. Os textos escritos em português mais antigo conhecidos são a Notícia de Fiadores, uma pequena lista aí de nomes com uma única frase que data de 1175, e o Pacto dos Irmãos Pais, um tratado de não agressão entre dois irmãos que também possivelmente aí data de 1175. Mas o documento que decreta de fato o nascimento oficial da língua portuguesa foi o Testamento de Afonso II de Portugal, conhecido aí como o Rei Gordo, de 24 de junho de 1214. Beleza, Bruno? Será que eu conseguiria entender aí esse português aí da Idade Média? Como é que ele soava? Então eu vou botar para você escutar aí. Estas toas muy belas, el mas teu e doncelas, eu não vos lo negarei, minhas cuitas das fivelas, eu não vos indirei. E aí? Conseguiu entender? Tá facinho entender aí o português galego da Idade Média? Me conta aqui nos comentários. O português continuou evoluindo aí durante a Idade Média e em 1516 foi publicada uma compilação de poemas intitulada de Cancioneiro Geral. Essa compilação é considerada o marco do fim do português arcaico, ou seja, do português primitivo. Já em 1536, Fernão de Oliveira, um frade renascentista português, publicou a primeira gramática do português, a Gramática da Linguagem Portuguesa. Já sabemos aí quem foi o vilão responsável por esse pesadelo de aprender que é a gramática da língua portuguesa. E a partir daí, finalmente, surgiu o português que nós conhecemos hoje. E aí, curtiu esse vídeo? Então já sabe, curte, comenta e compartilha aí para ajudar o Caverna Medieval a crescer. Se inscreve se ainda não é inscrito e nós nos vemos amanhã no próximo vídeo. Falou!